Quantos trouxeram uma Bíblia? Levante ela para o alto para mim ver. Quero ver. Levante, 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 levante. Quantos trouxeram sua caneta? Levanta a caneta também. Caneta, 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 caneta. Ok. Capítulo 18, versículo de número 32, 33 e em seguida o capítulo 19, verso de número 1. Então nós vamos ler o 18, 32 e 33 e depois o capítulo 19, verso 1. Lê para mim, Luara, por favor. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? E o etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. Pega a caneta. Chorou. Chorou. Lê de novo. 33, do início. Vai. 18, 32, 33, vai. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: Dizia o quê? meu filho, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Nós vamos ler o 19, 1 e vamos expor o texto. Lê alto. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Vou contar até 3, a gente lê todo mundo junto, nessa versão que está na tela, para não ter erro de tradução. 1, 2, 3. Para ensaio ficou mais ou menos, direitinho, faz bonitinho, vai. 1, 2, 3. Deixe sua Bíblia aberta e queria fazer a exposição desse texto a você, nesse último choro de Davi. Projeta o tema para mim, por favor. O choro mais amargo de Davi. O choro mais amargo de Davi. Olha para cá. No primeiro dia da guisa introdutória dessas 7 mensagens, eu falei um pouquinho sobre o conceito de lágrimas. Falei um pouquinho sobre Charles Darwin, o pai da evolução. Segundo o conceito de Charles Darwin, o homem evoluiu do macaco. E o próprio Charles Darwin acreditava que o choro não tinha funcionalidade alguma, não estava correlacionado. Quando eu paro assim e fico olhando, é para ver se a pessoa cai na real. Entendeu? Porque na época dos meus pastores, eles falavam de púlpito, era bem grosseiro. Então hoje, para não ser grosseiro, então eu paro, fico olhando para ver se a pessoa... Entende? Para você que está visitando pela primeira vez, então quando eu paro, é isso. Voltando. Para Charles Darwin, o choro não tinha significado algum. Segundo Charles Darwin, não havia poder algum sobre as lágrimas. Entretanto, eu queria destacar 3 homens importantes que estudaram o ser no conceito da alma, emoções. Freud, Lacan e Jung. Esses 3 vão corroborar que, ao contrário de Charles Darwin, que lágrimas não têm importância alguma, eles vão dizer que as lágrimas são sinônimos e sinais de alguém que está passando por uma manifestação emocional. Quer seja alegre, quer seja triste. Os oftalmologistas vão dizer que a lágrima, fora ter o benefício de extravasar, os oftalmologistas vão dizer que as lágrimas têm o poder de purificar ou lubrificar as córneas.
Então, quando você chora, as lágrimas têm o poder de alívio e de limpeza. Quando você lê o Salmo de número 6, o salmista vai dizer: eu chorei tanto à noite, que o meu travesseiro, a minha cama e o meu leito se inundou. Eu nunca vi tanta lágrima num salmo só. É claro que ele está usando um mecanismo linguístico que nós chamamos de hipérbole. É claro que ele não tinha lágrima suficiente para fazer o seu travesseiro nadar, sua cama nadar. Ele está maximizando o que ele está passando. Às vezes para alguns é só uma lágrima, mas para nós é um rio. Para alguns parece ser só uma lágrima, mas para nós é uma vida toda. Por isso que a Bíblia não está preocupada em contar todas as lágrimas, a Bíblia está preocupada em contar lágrimas. Ainda que o texto do Salmo diga que o Senhor tem todas as nossas lágrimas registradas. Só que tem dia que não tem mais lágrimas, mas tem gemido. Quem aqui nunca leu o texto de 1 Samuel, capítulo de número 1, quando Ana, no início da sua petição a Deus para que Deus abrisse sua madre, ela tinha voz, tinha grito, tinha lágrimas, mas um belo dia já não tem mais voz, não tem mais lágrimas. Humanamente não dá para ver, mas o céu continua olhando e se descortinando essa mulher. Deus abre sua madre. O Davi que a gente passou essas 7 semanas de forma ininterrupta vendo percalços, lágrimas, momentos. Eu não sei você, mas em cada dia eu me vi em Davi. Eu chorei de desespero, chorei de omissão, chorei de alegria, chorei por ser pecador, chorei também porque Deus aceitou meu sacrifício. Foram todos os choros de Davi. Semana passada, o pastor Fausto falou sobre um dos choros. Hoje é o último e é o choro pelo filho que Davi tinha, chamado Absalão. Permita fazer um panorama, até porque eu não tenho tempo suficiente, mas permita utilizar isso com vocês. O 7º choro de Davi é consequência dos seus próprios erros. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Existem lágrimas que nós mesmos provocamos. E eu penso que essas são as piores lágrimas da vida, aquelas que nós provocamos, que não deveríamos derramar. Derramamos porque não ouvimos. Derramamos porque não obedecemos. Derramamos porque nos tornamos pessoas imprudentes. Mas o bom de tudo é que em meio ao pacote do Davi, rei, derrubador de gigante, continua sendo um Davi que entende que o Deus que ele serve é o Deus de misericórdia. O choro é uma verdade da consequência dos erros de Davi e sua omissão como pai, entre outras coisas. Mas Davi continua crendo que o Deus que o chamou é misericordioso. Sabe, nos faltaria tempo de falar aqui sobre todas as vitórias de Davi em guerras. Um dos mais brilhantes rabinos do século 13, Rashi, vai dizer que o homem segundo o coração de Deus, a sua primeira citação possivelmente tenha sido entre os 14 e 16 anos de idade, em 1 Samuel 16. Ele morre aos 70, sendo aquecido por uma virgem. Não viveu muito como alguns, não viveu com 90, 100, 120, não viveu 175 como foi o pai Abraão, mas viveu 70 e viveu de forma suficiente e importante. É por isso que o tema do nosso ano no texto de Atos diz que na lápide de Davi, mesmo morrendo aos 70 anos, ele cumpriu tudo com excelência. Na lápide de Davi não estava escrito a música de Titã, eu queria. Não, na lápide de Davi é, eu fiz. Eu pequei, mas me arrependi. Eu avancei, Deus foi comigo. Eu às vezes tomei decisões equivocadas, mas entendi que Deus continuava sendo a minha lâmpada.
Assim como em uma guerra, quando Davi se cansou, no texto de 1 Samuel, seus guerreiros disseram: Davi, nunca mais você sairá à guerra para que não se apague a lâmpada de Israel. Ele sabia que era a lâmpada de Israel, mas ele sabia que a lâmpada dele era o Deus Todo-Poderoso que iluminava o seu caminho. Por isso que dentro da biografia de Davi, ele nunca perdeu uma guerra, porque Davi, todas as vezes que ia para uma guerra, ele entendia: o que adianta eu entender de espada, se o Senhor Deus Todo-Poderoso não for comigo? Vencedor fora, perdedor dentro. Eu era jovem quando assisti uma das mensagens mais sublimes que eu já ouvi na minha vida sobre Absalão. O ano era 96, o pregador Caio Fábio. Absalão! Absalão! Eu ouvi tanto esse sermão. Eu poderia essa noite repetir todos os pontos desse sermão para você, sem errar nenhum ponto para você, de tanto que eu ouvi esse sermão que me marcou. Naquela época, na década de 90, quando Caio Fábio pregou esse sermão, era um escândalo. Por quê? Porque ele dizia: estamos vivendo um problema, derrubadores de gigante fora, mas perdedores dentro de casa. Se naquela época foi um escândalo, imagine para hoje, porque se resumia ministério com o sucesso do púlpito. Só que a verdade do evangelho, o sucesso não começa em uma plataforma, começa numa mesa com a família. Por isso que o convite de Deus sempre no Shabbat Shalom, no tempo do tabernáculo móvel no deserto, durante 40 anos, todo sábado o sacerdote entrava no santo lugar com a sua família, se apoiava à mesa e comia os pães. O que Deus estava dizendo é: o verdadeiro ministério de um homem não começa ele sendo diretor em uma boa empresa, não começa ganhando bastante dinheiro, ou na igreja onde ele exerce ministério, é na mesa com a sua casa e dizendo: eu preciso ser exemplo. Ainda que Noé, permito usar essa expressão, ainda que Noé seja reconhecido como pregador de justiça, por 100 anos pregou, ninguém se converteu, mas Sem, Cã, Jafé, suas 3 noras e sua esposa se converteu à mesa. Me parece que ao longo do tempo, Davi se envolveu tanto com o sucesso externo, que se perdeu internamente. Por onde Davi passava, Davi era ovacionado, mas dentro de casa, Davi se tornou um homem que evitava guerras. Grite bem alto: Davi, um homem de guerra. Lembra no capítulo 16 de 1 Samuel, existem 7 qualidades de Davi. Quantas qualidades? A terceira ou a quarta, que não me falha a memória, diz assim: e ele era um homem de guerra. O problema é que Davi sempre foi um homem de guerra fora, mas dentro de casa sempre correu dos problemas que precisava resolver com os filhos. Davi vai derramar, ou vai chorar o 7º choro, por consequência de um rei que foge das guerras dentro de casa. Escute, pai, escute, mãe, escute, marido, escute, esposa. Não fuja das conversas difíceis dentro de casa. Ainda que seja difícil, mas não se omita dessa conversa. Não se omita de pontuar coisas que você tem obrigação de fazer. Porque não adianta vir ganhar fora e perder dentro. O Absalão que vai ser morto por Joabe, o general. Davi vai chorar a morte de Absalão, aquele que se levantou contra o próprio pai. Só que Absalão é a consequência da omissão do rei Davi. Existem monstros que a gente que cria. Tolerar é criar monstros. As 7 igrejas da Ásia, uma delas, se não me falha a memória, é a igreja de Tiatira. Uma das cartas diz assim: tenho contra vocês que toleram o espírito de Jezabel.
Penso que o pior problema é tolerar o que não se pode tolerar. Fingir que não está acontecendo. John Wesley, o grande pregador metodista, dizia: o que uma geração tolera, a próxima abraça. Davi foi tolerando coisas dentro de casa, não resolveu, não disciplinou, e agora no capítulo 19 está andando para lá e para cá chorando. Por quê? Ele está dizendo: isso é consequência, porque eu fui um bom derrubador de gigante, mas não consegui sentar e corrigir os meus filhos. O sábio Salomão, em Provérbios, diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, ainda velho não se desviará. Não é o, é no. Quem ensina o aponta, quem ensina no caminha junto. Padrão de paternidade e maternidade é o pai Abraão. O pai Abraão vai à terra de Moriá, vai para sacrificar Isaac, e o texto diz que ele caminha junto com Isaac. Vou de novo. Ele não coloca Isaac e diz assim: Isaac, vai você. Ele diz: estou junto com você. Por isso que quando eles estão subindo a montanha, Isaac olha para o pai e diz assim: pai, aqui tem cutelo, aqui tem lenha, aqui tem fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para o filho, porque está caminhando junto, não está apontando está andando no. O pai olha para o filho e diz assim: fique tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Você não precisa saber sobre teologia, exegese, hermenêutica, crítica textual. Não precisa ter a oratória e ter a habilidade que eu tenho para pregar. Você precisa pregar com a sua vida. Vale mais do que qualquer sermão. Você não precisa saber quem é o apóstolo Paulo, mas se Cristo aparecer em você, seu filho vai olhar Cristo em você. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. A palavra exemplo do grego koiné é tupos, modelo a ser seguido. Vou de novo. Modelo a ser seguido. Nossos filhos e a nossa casa precisam olhar para nós e dizer bem assim: meu pai é um modelo a ser seguido até quando erra. Porque quando erra, ele não se justifica, ele assume, pede perdão, porque isso é o exemplo. A paternidade, a maternidade não é um ambiente só de acertos, é de erro. Mas nos meus erros eu tenho a capacidade de tornar exemplo. Quando é que tudo começa? Se você ler o capítulo 13 até o capítulo 18, são todos os capítulos que estão englobados a história de Absalão. Que utopia, né? Absalão em hebraico significa o pai da paz. O pai da paz. Davi tinha boas intenções para o seu filho, mas só que paternidade não é feita só de boas intenções. Ninguém fala nada. Não adianta colocar o nome de Absalão se eu não ensino para ele o que é ser filho da paz. Não vai falar nada mesmo, né? E eu termino. Quando eu disse de forma veemente, dizendo que Absalão é o resultado da omissão de Davi como pai, e nunca reclame de um monstro que quem criou foi você. Davi, você está reclamando de Absalão, mas ele esperava que você tomasse alguma atitude e você se colocou como um pai de guerra fora, mas um medroso dentro. Quando é que começa? Capítulo 13. Não precisa nem abrir. A gente já sabe, você já conhece aqui. Capítulo 13. O que é que tem na casa de Davi? Tem um filho chamado Aminon. Aminon tem um amigo. Qual é o nome dele? Qual é o nome? Jonadab. O que parece a serpente. Aminon se apaixona por Tamar, que é sua irmã, filha de Davi. Jonadab influencia, potencializa a atitude de Aminon, e ele vai cometer 2 pecados. Primeiro, o incesto.
contra a cultura judaica, e o texto de Deuteronômio e Números era um pecado mortal. Deus disse que nunca deveria se relacionar com parentes. Segundo, o estupro. Aminon vai estabelecer sexo com a irmã e vai forçar isso. O capítulo de número 13 tem um detalhe. Vai lá, 13. Olha o detalhe. Verso de número 20 a 22. Aminon violenta Tamar. Quem acolhe Tamar? Lê para mim, por favor. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Aminon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada, ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Por que Absalão está acolhendo Tamar? Porque Absalão, na cabeça dele, ele entende: poxa, meu pai é o rei Davi. Meu pai já resolveu o problema da nação. A nação já teve problema e meu pai resolveu o problema derrubando o gigante. Meu pai já resolveu o problema nas fronteiras. Meu pai já resolveu o problema no trono. Eu sei que isso é um problema, mas é um problema micro em casa. Meu pai vai resolver. Tamar, fica tranquila, vem que eu vou te acolher. Dentro dele é: nosso pai vai resolver. Verso 21. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Uau! Ficou furioso. Bom sinal. Vai resolver. 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passado 2 anos, Absalão tosqueava as suas... Para. Ele ficou furioso e não fez nada. Você dá piti, mas não resolve nada. O piti, mas Aminon continuou? Estão comigo, sim ou não? Ele ficou furioso, mas nunca chamou Aminon para conversar. Ele ficou furioso, mas nunca chamou Aminon na mesa para disciplinar. O texto hebraico não traz a ideia só de furioso, ele ficou desgostoso, porque às vezes a gente fica desgostoso, mas não quer resolver. Davi, contra o Golias, ele correu para cima do gigante. Lembram disso, sim ou não? E foi Davi ao encontro do gigante. Só que o problema familiar, Davi se esquivou. Dois anos, Absalão está esperando. E nada. Grite bem alto, nada. Mais alto, nada. Continua. Perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão esperou uma atitude. Redobre a atenção no rol também. Absalão esperou uma atitude. Não veio. 2 anos depois, nada. Davi criou um monstro. E um monstro não clama por justiça, clama por vingança. Eu vi o meu Deus, vou de novo. Davi nutriu um monstro chamado Absalão. Absalão está esperando o pai resolver, mas o pai não resolve, não chama Aminon, não julga. Segundo o texto judaico, Aminon deveria ser apedrejado até a morte. Ele não faz nada, só fica furioso, não chama o filho para conversar. Já que durante 2 anos não se faz, Absalão disse: já que meu pai não faz justiça, eu faço vingança. Olha o capítulo de número 13, verso 37 a 39, vai. Absalão, porém, fugiu e foi ficar em Talmai. Foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias. Presta atenção, ele chora por Absalão. Aí ele está chorando por Aminon, porque Absalão acabou de matar o seu irmão. Matou Aminon. Porque Aminon se deitou com sua irmã e esperou do pai Davi algum tipo de disciplina e não veio. Redobre a atenção no rol, é a segunda vez que eu falo e não falo de novo. Presta atenção, ele esperava algum tipo de disciplina, não veio.
2 anos, não veio. Absalão vai lá, prepara uma emboscada, mata seu irmão Aminon. Davi está chorando. Pergunta é: Davi está chorando porque é omisso? Absalão foge, grite bem alto, Absalão fugiu. Continua a leitura. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Cara, então ele esperou 2 anos. O pai não fez? Ele fez. Ele mata Aminon e agora vai ficar 3 anos escondido, fugido. Sim ou não? Continua a leitura. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. Grite bem alto, eu preciso. Mais alto, eu preciso resolver problemas familiares. Peguem na mão de alguém e diz assim: resolva os problemas da sua casa. A esposa é tua, não é minha não. O marido é teu, não é meu não. Não posso resolver o problema da sua família. É sua família, não é minha. Não posso. Isso é atitude sua, não minha, desculpa. A única coisa que eu posso dizer para você é te apontar onde fica o interruptor, mas quem tem que ligar e desligar é você, a casa é sua. Grite bem alto, Espírito Santo. Mais alto, Espírito Santo. Eu preciso resolver os problemas logo. Olha o capítulo 14, verso 22. Lê para mim, por favor. Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor. Segundo, pergunta, eu falei primeiro? Falei primeiro ou segundo? É segundo, isso mesmo, vai, isso mesmo, vai. Porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi para Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Quem é que trouxe? Quem? É fácil criticar Joabe que mata Absalão, mas quem tentou apaziguar a situação foi o próprio Joabe. E Joabe é outra mensagem, é outra ideia. O problema está instalado, mas Davi nunca tentou resolver. Continua a leitura. Mas o rei disse: que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim, Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Que pai é esse? Que quer resolver problema e dizendo: volta, mas não olha para minha cara. Ô Davi, em casa você não é rei, você é pai. Em casa, ô doutora, você não é doutora, é mãe. Em casa, ô promotor, você não é promotor, é pai. Não, em casa ninguém quer saber do teu tio, da tua coroa. Em casa você é o que não é em outro lugar, sacerdote e sacerdotisa do teu lar. Por isso que eu gosto de Josué, porque no meio de um caos no deserto, a miscigenação e toda dubiedade, ele dá um brado no meio de todos e diz assim: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Absalão, pode, 3 anos depois, pode voltar, mas não olhe para mim. Continua a leitura. Vai. E em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Esteticamente perfeito, mas emocionalmente destruído. Está cheio de pessoas na pós-modernidade, esteticamente perfeitos, barrigas trincadas, corpos que a cada hora coloca uma nova imagem, e nada contra isso, o problema está aí. O que adianta ter uma beleza estética, mas está destruído por dentro? Uma das divindades antigas era chamada de Narciso, daí vem o narcisismo, é o culto à sua própria pessoa, à sua própria beleza.
Na ausência de resolver problemas aqui dentro, a gente tenta resolver do lado de fora. Eu vou falar de uma coisa e não acho que a minha fala é agressiva ou tentando tocar. É uma pesquisa que eu fiz. Dentro de uma pesquisa, todos os psicólogos e os psiquiatras vão dizer que toda mulher, após receber uma ruptura de um casamento, ou um homem, a ruptura de um casamento ou uma traição, a maioria delas, as mulheres, quando elas são traídas ou trocadas por outra mulher, a primeira coisa que elas fazem é a matrícula para fazer academia. Elas são trocadas por outra, vão para a academia, coisa que nunca fizeram, colocam uma roupa de ginástica e começam a fazer history. Tá pago, tá pago. Ela acha que está mandando uma mensagem para o ex, dizendo, olha o que você perdeu. Sabe qual é o problema? Não estou falando para mexer com você, estou falando de coisa séria. Sabe qual é o problema? Ela está mostrando uma coisa que está ruim dentro. Ela está dizendo, estou bem, fora, mas mal aqui. Absalão, bonito fora, mas um filho destruído dentro. Continua a leitura. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais. Seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. Para! Quais são os nomes? Vai, marca Davi. A filha se chamava Tamar. Para! Qual é o nome da filha? Tamar. Te lembra alguém? Por que ele coloca o nome de Tamar? Ele carrega traumas familiares. Qual é a irmã dele que foi violentada? Qual foi a irmã que ele acolheu? Qual foi a irmã que ele vingou? Qual é o primeiro nome da filha? Mas ele é bonito. Mas aqui não está resolvido. E quem é o vilão? Não é o diabo. É o matador de gigante fora, mas um pai omisso dentro. É um rei com a coroa na cabeça, mas tem dificuldade de punir quem deve ser punido. Porque a capacidade de amar é ter a capacidade de disciplinar. Quando um pai disciplina, ele está mandando uma mensagem ao filho: eu te amo tanto que quero você no propósito de Deus. Vou de novo. Eu te amo tanto que quero você no propósito de Deus. Continua a leitura. E era uma mulher muito bonita. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Para! Quantos anos? Então presta atenção. Quantos anos ele esperou para o pai resolver? Quanto tempo ele ficou fugido? E quanto tempo ele ficou morando do lado da casa do pai, em Jerusalém, mas não podia ver a face do pai? 7 anos com um problema familiar e não resolve. Com problema familiar e não resolve. Continua a leitura. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-la a segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu, e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. 32 a 33. Absalão está tentando criar uma situação para se encontrar com quem? Com o pai ou com o rei? Vamos lá, com o pai ou com o rei? Com o pai. Ele não quer um encontro com o rei. Ele quer um encontro com o pai. Só que o pai está do lado da casa e disse: não é para ver minha face não. Aí 32 e 33, vai. Absalão respondeu: mandei chamá-lo dizendo: venha cá para que o envie ao rei, para lhe dizer o seguinte: para que vim de Jesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Para. Quanto tempo ele já está ali? Ele disse: se fosse para vir e não resolver o problema, era melhor ficar lá. Ele quer resolver. Eu vim, glória a Deus.
o Absalão não é o monstro da história. Ele é consequência de um pai omisso que formou um monstro. Continua. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Ó, ele está dizendo, cara, ele está brigando e gritando por disciplina, sim ou não? Sim ou não? Ele está dizendo, já que o meu pai não matou e não disciplinou a mim, não, ele tem todo o direito de me matar, porque eu matei o meu irmão. Ele está dizendo, pede para ele me chamar, pede para ele olhar nos meus olhos e pode me matar. Eu não tenho um problema com disciplina, mas eu preciso ver ele. Continua. Então Joabe foi ao rei, ele entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão. Sabe qual é o problema do pai pós-moderno e da mãe pós-moderna? Eles não têm conexão direta. Eles sempre têm pessoas que fazem a interlocução entre seus filhos. Pastor, fala com meu filho. Eu não, fala você, o filho é seu, cara. Eu vi um glória. Nós estamos cheios de uma geração que está dependendo de Joabe. Aí depois que Joabe mata, vai dizer que a culpa é do Joabe. O Joabe. Em todo esse interim, Joabe trabalhou na articulação. Continua. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele, e inclinou-se sobre o rosto em terra. E o rei o beijou. Fez o quê? Não. Fornicou. Vem cá, deixa eu dar um beijo. Que benção, filha, que você fornicou. Engravidou fora do casamento. Que benção, filha. A gente acha que resolve tudo num beijo. Ah, não vai dar glória? Vou apertar mais. Filhos precisam de beijo na hora do beijo. Precisa de disciplina na hora da disciplina. Davi está achando que vai resolver o problema depois de 7 anos com um beijo. Ei, não, um beijo não resolve. Disciplina resolve. Davi, ao invés de confrontar, ele quer resolver as coisas com um beijo. Pastor, mas isso fala do amor de Davi. Ah, fala do amor de Davi? Por isso você está estudando a Bíblia comigo aqui. Se o beijo resolvesse, não aconteceria o que vai acontecer agora. E eu quero ver você dar glória. Porque uma coisa que você aprendeu com Paulo Freire, que aprendeu com Roseli Saião, eu estou te ensinando a teologia da família e da paternidade à luz da Bíblia. E essa daqui vale mais do que qualquer educador, psicólogo, psicopedagogo. Essa aqui nunca falhou. Medita na minha lei de dia e de noite, e eu te farei prosperar. O problema é que ele tem um problema há 7 anos. Há um filho que se vingou, que gerou uma filha, colocou Tamar. É visível que ele tem um problema. Aí o pai foge do confronto. Aí quando vem pro dia do encontro, ao invés de dizer assim, filho, senta, vamos resolver algumas coisas, cara. Resolve, depois a gente se beija. Mas vamos resolver primeiro. Davi disse, não, põe uma pedra nisso. Está cheio de pai e mãe colocando pedra em situações que amanhã vai virar um monstro. E não adianta chamar psicólogo, psiquiatra, pastor. Existem coisas que tem que ser resolvidas por Davi. Eu tenho vários psicólogos, psicanalistas aqui sentado. Se um filho teu tiver um trauma paterno e materno, quando caírem num consultório desses profissionais que estão aqui, após o mapeamento, sabe o que eles serão orientados? A voltar. A quem? Ao seu pai e sua mãe para resolver. Porque quem vai resolver não é psicólogo nem psiquiatra. Então não tem jeito, não dá para terceirizar coisas que você precisa resolver. Eu não sou contra o beijo. Eu sou contra uma geração de pais e mães que só beija e nunca confronta, nunca disciplina, dá prêmio. Vai só beijar? 15 em 1.
Lê devagarzinho. Vai. Vai! Depois disso... Disso o quê? Disso o quê, Luara? Do beijo. Do beijo. Porque a gente acredita que o beijo vai resolver. Vai. Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: Dizia o quê? olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Para! Um beijo não resolveu, só piorou. Porque ele ficou quantos dias ou quantos anos morando do lado da casa do pai? Quantos anos? 3. Nunca havia se comportado assim, porque ele esperava uma conversa que pudesse resolver. No dia que ele estava em Jerusalém, vizinho do pai. Quando o pai beijou ele, disse assim: não tem jeito, cara. Meu pai não quer resolver. Meu pai não quer resolver. Já que meu pai não quer resolver, ele é forte fora, mas fraco dentro. Ele não merece essa coroa, não merece esse trono, não merece esse castelo. Vou tomar da mão dele. É fácil dizer que Absalão é rebelde, quando quem formou o rebelde foi Davi. Eu vi, meu Deus, por que hoje ninguém está dando glória, será? Dá uma olhadinha pelo menos para texto assim, dá glória pelo menos para disfarçar, cara. Eu acho que eu sou o único pregador em todos esses anos que estou defendendo Absalão. Todo mundo só... Hoje eu vim como advogado do salãozinho. Quatro coisas Absalão fez após o beijo. Dá para anotar? Sim ou não? Anota, que eu já vou caminhando para o final. Anota. É o Fabinho ali debaixo daquela... É você, Fabinho? Fica em pé, Fabinho. Dá aquele glória, Fabinho, que você veio. Dá glória, Fabinho. Isso. Ele veio, Zé. 4 coisas se manifestam depois do beijo. É isso que eu quero que você escreva. 4 coisas que acontecem depois do beijo de um pai omisso. 4 coisas acontecem depois de um beijo de um pai omisso. Número 1. Manifesta um filho mentiroso. Olha o capítulo de número 15, verso de número 3. Lê, Luara, para mim, por favor. Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem ouça da parte do rei. Absalão... Isso é mentira. Porque depois do beijo, ele vai dizendo: o rei não pode não tem ninguém para te assistir. Ninguém. Segundo, ele é um baita manipulador. E por que ele aprendeu a manipular? Olha o verso subsequente, verso 4. Segundo, vai. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Grite bem alto: manipulador. Então ele é mentiroso e manipulador, mas isso só acontece depois do beijo de um pai omisso, porque antes disso, ele ficou lá quantos anos? Do lado da casa do pai. Do lado da casa do pai, e o pai não queria ver ele nunca se comportou desse jeito. Ele vai aflorar isso daí, a mentira e a manipulação, porque a gente acha que resolve tudo com um. Quero ver você dar glória agora. A gente tem a síndrome de Judas Iscariotes. A gente que acha que um beijo no jardim resolve problema, mas para alguns o beijo não resolve. O beijo só é o sinal do traidor que eu me tornei. Não deu para dar glória, mas vamos continuar. Terceiro, após o beijo de um pai omisso, revela um filho mentiroso, um filho manipulador. Terceiro, um filho bajulador. Olha o verso subsequente, verso 5. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Manipulador.
Cuidado com ele. Fala comigo. Pastor é muito ocupado, fala comigo. Pastor não tem tempo, fala comigo. Depois não reclama, tá? Ninguém fala nada. Grite bem alto: mentiroso, manipulador, bajulador. Quarto e último. Revelou um filho com carisma, mas sem caráter. Revelou um Absalão com muita carisma, mas sem. Está lá no verso. Está lá no verso 6. Lê para mim, por favor. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Por que que ele entrava na frente daqueles que queriam justiça? Porque ele passou quantos anos atrás de justiça? O Absalão que está na porta beijando a mão de todo mundo é a omissão de um pai. Absalão está dizendo: você quer justiça? Traz para mim que eu resolvo. Nas entrelinhas ele está dizendo: fui eu que vinguei Tamar. Fui eu que vinguei. Meu pai ficou no trono choramingando, mas não fez nada. Nem puniu Aminon, nem me matou quando poderia. Morei aqui 3 anos e nada fez. Traz para mim que eu resolvo. Está na hora, nós como igreja, no ano de Davi, entender que reinado é posto através de justiça e disciplina. Terminei. Eu vi um aleluia também. Então. Pastor, mas é aniversário de ministério. É isso mesmo. Parabéns. Já que eu estou completando 23 anos, não posso cair o nível da ortodoxia nem da ortopraxia. A mensagem continua a mesma e a prática também. Ele está na porta. O povo está atrás de justiça. Ele está dizendo: o rei não consegue fazer isso. Porque ele não consegue fazer nem em casa. Estamos vivendo igrejas onde não são igrejas de Cristo. São impérios familiares. A igreja não é passada por vocação, é passada por herança ao filho, ao neto. Às vezes, um incompetente que não tem vocação assume a igreja, só porque a igreja não é igreja de Cristo, é um negócio da família. Se eu morrer hoje, quem assume essa igreja não é minha esposa, porque a igreja não é passado aqui de família para família. Se o meu filho crescer, minhas filhas crescerem e tiverem vocação, assumirão a igreja dentro do governo do presbitério. Mas isso aqui não é propriedade minha, isso aqui não é monarquia, isso aqui é teocracia, é o governo de Deus. Grite bem alto: Jesus, me ajuda. Capítulo de número 15, verso 13 e 14. E eu vou fechando. Lê, minha filha. Então um mensageiro veio a Davi dizendo: O quê? todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Para, então vamos lá. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Estão comigo, sim ou não? Sim. Márcio, está comigo ou não? Presta atenção. Davi está no trono com a coroa na cabeça e o Absalão já manipulou tudo do lado de fora. Porque você não toma o trono, você conquista o coração dos outros. Por quê? Porque ele tem excesso de carisma, mas falta de caráter. Davi está no trono com a coroa, aí Davi, os mensageiros dizem assim: o negócio está feio, Absalão. Aí você imagina, né? Um cara que derrotou Golias, um cara que sempre foi para a guerra, você pensa: não, agora Davi vai resolver o problema com Absalão. Passou quantos anos? Quantos anos? Ele disse: não, agora. Chama Absalão aqui. Ah, dá licença, meu. Vem cá. Aí você imagina, não, ele vai resolver. Aí olha que esse
Lê, filha. Diante disso, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir. Para. É sempre mais fácil fugir do que enfrentar o problema. É sempre mais fácil fugir do que resolver. Você derrubou gigante, mas você foge dos problemas familiares. Você derrubou, arrebentou com urso e com leão, mas não consegue resolver um problema conjugal. Essa noite Deus não tem um urso, nem um leão, nem um gigante. Deus tem filhos e esposa para você. Pare de fugir. Cada um com o seu temperamento, ok? Mas se você disser para mim assim: preciso falar com você semana que vem, conversa agora. Fala logo. Não, mas que semana que vem o que logo? Fala logo. Davi é rei e está fugindo. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim. Vai ficar fugindo até quando? Continua, filha. A leitura com força, vai. Porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio e espada. Vai tratar os problemas dos seus filhos com disciplina ou com beijinho? Vai beijando. Vai beijando as aberrações que ele faz. Vai batendo palma para aquilo que ele faz. Vai. Amanhã você vai parar no meu gabinete. Aí não espere de mim uma fala de psicólogo. Não sou. Sou pastor. E como pastor eu vou te mostrar na Bíblia o resultado do Absalão, que foi você que nunca disciplinou, quis tratar a deformidade e o pecado com beijinho, só piorou. Essa palavra é para mim, irmão. Essa palavra é para você, é para nós. Eu sou pai, você é pai. Essa mensagem é para nós. Antes dela cortar aí, ela já cortou aqui. Por isso que ela sai com tanta verdade. Porque ela veio aqui primeiro. Isso é um grito dentro da congregação. Isso é um grito dentro do ambiente. Quem está falando não é um pregador, nem um itinerante. É o pastor da igreja. O pastor da igreja tem 2 coisas na mão: vara e cajado. E só reconhece essas 2 coisas quem é ovelha. Por isso que eu só falo para quem é ovelha do aprisco. Porque quem é ovelha reconhece vara e cajado na mão do pastor. E vara e cajado na mão do pastor não destrói, não machuca. A sua vara e o seu cajado me consolam. Não me agridem, não me dão indireta, me consolam. Grite bem alto: Senhor Jesus, eu preciso ajustar minha casa. Você lembra o rei Ezequias? Foi o 12º rei de Israel. Ezequias foi tomado de uma enfermidade, Wesley. E naquela enfermidade o profeta Isaías chegou para ele e disse bem assim: tu vai morrer. Aí o profeta disse assim: mas tu vai morrer. Mas antes de morrer tu tem que resolver um BO. Rapaz, eu já vou morrer. Que resolver BO? Aí olha o que o profeta diz para ele. Reis capítulo de número 12 a seguir começa a história de Ezequias. Diz o texto assim: e disse o profeta Ezequias: põe a tua casa, porque certamente, e não. Olha o que Deus está falando através do profeta: tu vai morrer, mas a tua casa, quem precisa colocar em ordem é você antes de morrer, não é os outros. Você, Ezequias. Davi queria tratar as coisas, disciplina com beijo. Só maximizou o monstro.
capítulo de número 18, verso 5, lê, Luara, por favor. É assim que eu quero acabar essa mensagem, desse jeito, esse clima fúnebre, essa raiva de você mesmo. É assim que eu quero. Quero que você saia daqui com raiva de mim, de você, do mundo. É assim que eu quero que você saia daqui. Porque a verdadeira mensagem não é aquela que faz você se emocionar, faz você se refletir. Mensagem que faz você sair daqui com raiva do pregador, com raiva de si mesmo, essa é a boa mensagem. 18:5, vai ler. E o rei deu ordem a Joabe e a Abisai e Itai, dizendo: Dizendo o quê? Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Não! Vai falar nada? Não, lê de novo, Luara, pelo amor de Deus. Lê com força isso aí, vai. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. O Davi quer que os seus valentes tratem com amor e com carinho, com privilégio, aquele a quem Joabe tentou vários anos conectar o pai com o filho, e agora o filho traiu o pai, e o que Joabe é um general, não cobre dos outros o que você tem que fazer. Davi disse: trata ele como pomponzinho, não cobra dele, coitadinho. Se você não cobrar dele, ele vai se ter com Joabe e com 3 flechas de Joabe. Vai ler. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim, o povo saiu ao campo e, ao encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. 9 até o 10, vai! Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. 10! Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Vai! Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você viu? E por que não abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um fácil cinto. criticar Joabe. Eu quero ver criticar depois de agora, de 1 hora criando essa linha. É fácil apontar o dedo e dizer: Joabe matou Absalão, Joabe é isso, Joabe é aquilo. Mas Joabe também é resultado da omissão de um líder chamado Davi, que deveria disciplinar e não fez. E quando a disciplina acaba, só se manifesta vingança. Verso de número 16. Lê para mim. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel. Depois que matou Absalão, vai, aí olha o que aconteceu. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta. E levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Verso 18. Ora, quando ainda vivia Absalão, tinha levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama Monumento de Absalão. Quem vai nas caravanas de Israel vai ao vale de Cedron. E no vale de Cedron existe até hoje esse sepulcro. Há 80 anos atrás, de 80 anos para cá, não há mais permissão para isso, mas até 80 anos atrás, todo pai que cruzava o vale de Cedron, quando chegava em frente ao sepulcro que era de Absalão, ele olhava para o seu filho e dizia: pegue uma pedra, jogue no sepulcro de Absalão. A criança jogava e o pai ensinava ao seu filho. Isso se faz com um filho que é rebelde ao seu pai. Só que temos um problema. O rebelde é consequência de um pai omisso.
As mesmas pedras que deveriam ser lançadas no sepulcro de Absalão, deveriam ser lançadas também no sepulcro de Davi. Capítulo de número 18, verso de número 33, e depois 19:1, e eu fechei a Bíblia. Vai. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Por que não fez isso antes, Davi? Por que você não fez isso antes, Davi? O que vai adiantar você gritar no castelo: Absalão, Absalão? O choro não vai mais resolver. 19:1. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. 2. Assim a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Terminei. 7 choros, 7 momentos. Eu sei que você pensava que seria uma série só de lágrimas de vitória, como começou as primeiras 2 lágrimas. Mas essa série não tratou de outra coisa senão de posicionamento. Será que Absalão é o vilão mesmo? Hein, meu apóstolo? Será, Fausto, que Joabe é o vilão mesmo? Será? Será? Hudson, você sabe por que Davi nunca matou o Joabe? Só que quando ele vai passar o reinado a Salomão, diz para Salomão matar Joabe, o seu general, e Benaia vai fazer isso. Joabe corre para o altar e segura na ponta, e Benaia transpassa Joabe segurado no altar. Você sabe por que Davi nunca matou Joabe? Mesmo chorando e Joabe desobedecendo, matando Abner e matando Absalão? Porque Davi tinha dificuldade de resolver problemas internos, e Joabe era alguém que resolvia, mesmo que seja doloroso. Fique em pé, devagar, para a gente terminar. Escute, só obreiros transite, fora eles não. Minha mãe, vem cá, por favor. Minha mãe é pastora nessa igreja, vem cá, suba aqui. Minha mãe me criou com uma profissão extremamente nobre, overloquista. Sabe o que é um overloquista? Costureira. Essas peças que as oficinas do extremo da Zona Leste recebem da feirinha da madrugada, e se recebia por centavos cada peça que era fechada. E quantas vezes na overlock, minha mãe fechando, eu e a Adriana sentado com a tesoura cortando o resto da linha. Eu tinha 15 anos de idade, 14 ou 15. Minha mãe me levou até um curso profissionalizante para fazer datilografia e panificação. Eu só fui descobrir que o homem que eu chamava de pai não era meu pai aos 18 anos de idade. Minha mãe foi meu pai, minha provedora, minha mentora, foi tudo.
Só que naquele dia minha mãe me levou até a porta daquele curso e disse para mim: não lhe trago mais, não lhe acordo mais. E se você quiser ser alguém, acorde você. Pode ser doloroso, mas olha o homem que ela criou. Os nossos filhos hoje estão tendo tantas coisas que nem fazer baldeação na CL sabe, porque você paga Uber para tudo. Você está igual aquela mãe do interior de São Paulo, que o outro comendo um bolo sem glúten, teu filho chega em casa e você vai arranjar briga na escola porque você quer a mesma coisa. Eu tinha 15 para 16 anos, meu sonho era ter um All-Star. Meu sonho era ter um All-Star. Todos os meus amigos na escola tinham All-Star. Eu tinha que ter um All-Star. Não sou da época do Quixute, você é mais antigo, eu sou do All-Star, pô. All-Star. Minha mãe, overloquista, juntou o dinheiro. Me levou lá no calçadão de São Miguel Paulista. O nome da loja? Zapata? Não, qual é o nome daquela loja? Calçadão de São Miguel. Me fez entrar e disse assim: não dá para comprar um All-Star. Eu disse: não, só um bamba cabeção. Zé, minha mãe comprou aquele bamba, Zé. Na segunda-feira eu fui para a escola no Pedro Teixeira, Rua 10, São Miguel Paulista, Vila Jacuí. Eu fui zoado, porque todo mundo tinha All-Star, só eu tinha bamba cabeção. Fui zoado na terça-feira. Na quarta ninguém jamais me zoava. Na quinta, sexta, meu bamba cabeção já parecia um All-Star. Eu aprendi que todo pai que mima filho cria monstro. Termino essa série de mensagens dizendo: é ano de Davi. Não reclame dos monstros que você pode criar amanhã. Está na hora de puxar a rédea dessa casa. Está na hora de disciplinar com beijo. Não só beijo, porque só beijo não está resolvendo. Outro dia eu tive vontade de dar um tapa num pai. Porque eu não tive vontade de dar um tapa na criança, tive vontade de dar um tapa no pai. A criança no colo e dando tapa na cara do pai. Aí a mãe e o pai dizendo: não faz isso, meu pai. Se ele bate na cara de um pai e da mãe, quando ele chegar aqui na igreja, ele acha que vai bater na minha cara. E aqui eu tenho 3 dardos para ele. Lá na escola, a educadora tem 3 dardos. Lá na empresa, o gerente, o supervisor também tem 3 dardos. Então, se você não colocar na disciplina, ele vai ser um encontro com o Joabe. E eu serei o Joabe dele, sem misericórdia. Não tem. Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque a casa do Senhor é a casa de alinhamento. Obrigado porque a casa do Senhor é casa de ajuste. Obrigado porque a casa do Senhor é casa de projeção. Nós te louvamos por isso, no nome de Jesus. Obrigado, mãe. Termine do a benção apostólica e te recomendo 2 coisas. Fora um bom sermão como esse sobre paternidade e maternidade, convido você, já fiz com os meus filhos, assistir 2 filmes. Quem sabe isso pode utilizar e ajudar na perspectiva educacional familiar. 2 filmes que você vai descobrir como eu descobri a importância de ser pai e mãe numa casa. Mãos Talentosas. O autor é Cuba Júnior, uma mãe negra, doméstica, que consegue educar seus filhos e fazer dos seus filhos pessoas importantes, e um deles, o primeiro cirurgião que fez a cirurgia de 2 sianeses nos Estados Unidos. Tudo por cada mãe. E o segundo, as irmãs Williams. As 2 tenistas negras que se tornaram o que se tornaram, porque seu pai
tinha um carrinho cheio de bola e fazia elas treinarem. A grau ponto que elas chegaram onde chegaram porque seu pai trabalhava com disciplina. Um dia elas assinaram um contrato e foram para a Flórida, e o técnico disse para ele, depois do treino, que ele foi treinar com elas, elas não precisam disso. Ele disse assim, quem sabe o que elas precisam não é você, sou eu. Tem alguém que quer tomar vergonha na cara e aceitar Jesus hoje? Tem alguém? Tem não. Ninguém vai aceitar um negócio desse. Tem alguém não? Estou desviado, pastor. Essa mensagem foi para mim. Quero ser Absalão não, pastor. Tem alguém? Quer se reconciliar, aceitar Jesus? Tem ninguém? Tá bom. Desse jeito. Porque não dá para vender nada. Evangelho é para vender. É atitude de arrependimento. Na sua saída, cadê a camiseta? Rapidinho. Vem cá, rapidinho. Sobe. Vamos, meu! Tira o pé de chiclete, cara. Vem. Ficam aqui à direita. A senhora está se reconciliando com Jesus? A igreja evangélica pós-moderna está acontecendo uma coisa estranha. É a primeira vez que eu vejo uma igreja evangélica que não suporta o evangelho. Mas aqui, essa igreja é evangélica, mas o evangelho de Jesus a gente suporta. Dói, mas a gente suporta. Estenda a mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos dar graça pela vida dessa princesa, que no meio de um grito do texto, o Espírito de Deus iluminou ela. O Espírito de Deus convenceu ela. E através do Espírito de Deus ela se arrepende. E se arrependendo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós celebramos para a glória do nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.